Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Bom, vamos agora falar sobre o Revisitando da série The Last of Us, né, que é Os Últimos de Nós, aquela adaptação que teve ano passado. Do jogo The Last of Us, né? E a série por si só, ela agrega em muitos quesitos em vários episódios muito mais tematizados, muito mais abrangentes e muito mais detalhistas, né? Porque o que o jogo ele tem de diferencial de uma série ou de algo do tipo é a gameplay, né? É o sentido de você estar controlando o personagem, de você estar controlando o protagonista e estar decidindo a sua metodologia para como lidar com aquela situação. Na série, a gente não tem isso. Obviamente, a gente não controla o Pedro Pascal, por exemplo. A gente não controla a Bella Ramsey e nem os outros que fazem parte do elenco, né? Os outros que compõem o elenco, a gente não controla eles, né? A gente não tem aquela distinção de ir fazer de uma maneira mais stealth, de fazer mais agressivo. A gente não tem isso na série, ela propõe-se por seus métodos, né? E automaticamente entrando na repercussão já de que deu a grande polêmica na época em que lançou The Last of Us, foi justamente a questão da falta de ação, né? Episódios muito monótonos, episódios muito mais diálogos e episódios que tem poucos infectados e que isso de fato tirou a essência da série. E isso obviamente é dizeres de outras pessoas em relação ao The Last of Us, né? A série The Last of Us. Na minha concepção, e eu falo desde sempre isso, que The Last of Us não é só sobre infectados, não é sobre zumbis e não é sobre a pandemia que isso gerou, né? Para mim, The Last of Us é justamente em relação das pessoas num mundo pós-apocalíptico, num mundo em que poucos sobrevivem, né? E justamente a própria tradução, ela já fala os últimos de nós humanos, e a gente tem que saber o que está acontecendo com esses últimos de nós humanos, né? E justamente por isso o foco não recai sobre os infectados, o foco não recai numa questão geopolítica do global de como lidar com essa situação. O filme ele não se trata de um agente americano que tem que achar uma cura no mundo pós-apocalíptico, não. A série ela vai tratar-se justamente da questão de relações entre pai e filho. Simplificando, né? Que é a relação do Joel com a Ellie, né? Sendo que a Ellie não é filha biológica dele, mas é como se fosse, entendeu? E essa questão de se tratar de uma relação entre pai e filha no mundo pós-apocalíptico é deveras importante, né? Uma pauta assim que agrega demais e que não torna, ao meu ver, tão monótono quanto muitas pessoas dizem que é monótono, né? Eu creio e digo com toda sinceridade, com toda certeza, que para mim The Last of Us é sobre isso até o 2, até a parte 2, obviamente, que é uma questão de relação entre pai e filha. No 2 é mais voltado para uma vingança, né? Mas acredito que isso tenha mudado e que seja uma relação entre pessoas. Ponto. Ao meu ver, a série da televisão, como eu disse no início, ela abrangeu diversos temáticas e deu foco muito mais para os diálogos e automaticamente isso agrega um tanto quanto que não tem tudo no jogo, né? E que os acréscimos que eles fizeram
foram muito benéficos, tá? Eu digo isso porque a gente vai mais ao íntimo, né, dos personagens. A série, ela tem um estilo intimista. O que é um estilo intimista? A gente sabe o que o personagem está pensando, mesmo sem o próprio personagem ter narrado os pensamentos dele. A gente sabe que ele está pensando pela expressão, pela face dele e automaticamente pela situação a qual ele envolve. Por exemplo, no último episódio da série, a gente sabe o que vai acontecer, obviamente, por conta do jogo, mas a gente vê nas expressividades do Pedro Pascal, do ator que interpretou Joel, o que ele pretende fazer ao saber em que a Ellie vai ser morta, né, justamente para cura surgir, para uma hipótese de cura. Nem era uma cura 100%, mas para uma hipótese de cura. Né? A gente sabe o que ele vai fazer, ele vai matar todo mundo que está ali e resgatar a Ellie, sem pensar duas vezes. E aí a gente entra em outra questão, que é a questão do que o herói ele sacrificaria quem ele mais ama para salvar o mundo, e o anti-herói, no caso, ele sacrificaria o mundo para salvar quem ele ama. Né? Tem toda essa questão e essa filosofia por trás. E o Joe, ele não é um herói, tá? Um herói de capa que usa capa e vai salvar o mundo, mas numa visão mais profunda eu não acho que ele seja o vilão também. Eu acho que ele é o meio termo entre os dois, né? O anti-herói ou o anti-vilão, seja lá como preferirem. Ele não é um vilão assim da saga justamente pelas ações dele, porque as ações dele são voltadas para um princípio único, para os interesses próprios dele, que é reconstituir a família que ele perdeu no início da epidemia do fungo, né? E isso é uma atitude de anti-herói, não é uma atitude de vilão, né? Tem essa questão também que eu acho importante ressaltar. Outra coisa que eu também creio que seja muito importante ressaltar é o elenco, justamente o Pedro Pascal, a Bella Ramsey, o Gabriel Luna, né? A Nico Parker, que a Nico Parker ela é a Sarah Miller, que ela interpreta ali no primeiro episódio, né? Uma grande parte. Tem também a Bella Ramsey, que a atuação dela está incrível, principalmente no episódio 7, onde tem um episódio dos canibais, né? Que eu não me engano é o 7. Enfim, posso estar falando errado, mas... que no episódio em que ela mata aquele cara, que é um canibal, vamos dizer assim, a fúria dela exercida, pra mim, é, se não igual, muito, mas muito semelhante ao que acontece no jogo, né? E é incrível e totalmente perceptível que, que a expressão que ela transmite e que a sensação que aquela cena toda é constituída, tanto pela fotografia, quanto pelo ângulo de câmera, quanto pelo cenário, é de que aquilo realmente é real, de que aquilo realmente está acontecendo. A imersão, que é outro fator muito importante de The Last of Us, é gigante. É gigante, porque a gente está no nosso mundo, só que a gente olha The Last of Us e a gente pensa, ó, isso pode ter acontecido em outra parte do mundo, né? E, cara, é de fato impressionante como eles conseguem construir toda essa jogada e essa imersão, de fato, na narrativa. Pedro Pascal, como disse, ele é um ator excelente, tanto é que ele aparece em todos os universos, né, de cinematográficos que tem, mas justamente ele aparece por ele ser bom, né? Ele aparece porque o trabalho dele é excepcional. E o trabalho dele como Joel, né, no The Last of Us, é incrível, porque além da aparência dele ser a mais semelhante de todas, né, é também fenomenal o quanto ele consegue repassar o que o Joel é, o que o personagem é de fato. E ele consegue expressar isso muito bem,
justamente naquele episódio final, né? Naquele episódio final a gente tem o ápice da atuação do Joel, né? Eu não acho que aquele episódio, afinal, seja o melhor episódio, nossa. É um episódio em que acontece o que acontece no jogo e é isso, né? Não tem, obviamente, pra mim que jogou o jogo e pra mim que tem um apego emocional com o jogo, não tem a mesma sensação que o jogo repassa, né? Pra mim, na minha opinião, a série conseguiu repassar muito melhor o primeiro episódio, né? O primeiro episódio com a morte da Sarah, que é incrível, assim, no sentido de que teve mais acréscimo da Sarah na série do que no jogo. Por exemplo, ela indo lá comprar o relógio, arrumar um relógio pro Joel, né? Aquilo dali não tem no jogo, né? Mas esse acréscimo foi tão benéfico que a gente se sentiu mais apegado a Sarah por um episódio. E que no final do episódio, quando ela morre, a gente tem aquela mesma sensação do jogo. E eu diria até que pior, mesmo sabendo o que acontece, né? Então é uma jogada muito interessante o que o Neil Druckmann fez com essa série, né? E eu dou uma salva de palmas para ele por ele ter construído, de fato, esse universo tão vasto que é The Last of Us, né? O Gabriel Luna também é outro ator que interpreta o Tommy, que é o irmão do Joel. Eu acho ele muito interessante, o Tommy, né? O personagem nessa série, nessa primeira temporada, né? Porque na segunda temporada eu vou começar a odiar o Tommy, enfim, vocês vão entender depois. Mas nele, nessa temporada eu passo pano. Na segunda eu não passo pano pra ele, tá? Porque as ações dele na segunda temporada são muito errôneas, tá? Enfim. E eu estou mais revisitando, na verdade, The Last of Us, justamente por conta de que a segunda temporada está sendo gravada, né? De que o Pedro Pascal já terminou as gravações dele numa tacada só, né? Enfim. E que a gente vai ter, no caso, 7 episódios na segunda temporada, um a menos do que esse. E eu espero que, honestamente, o segundo jogo seja dividido em 2 temporadas. Vocês entendem o que eu quero, né? Que uma das temporadas tenha a visão da Ellie e a outra temporada tenha a visão da Abby, né? É difícil isso acontecer? É muito difícil isso acontecer. Mas eu não duvido nada do Neil Druckmann, né? Então vou encerrando esse Revisitando por aqui. Deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima.